Ei, gente, boa noite, louvado seja o nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos aplaudir Jesus que está no nosso meio, vivo e ressuscitado, glória a Deus. Conforme os irmãos disseram, eu sou José Carlos, casado com aquela mulher maravilhosa ali no penúltimo banco. Ó, todo mundo olhou, meu amor. Glória a Deus. Isso foi um achado na minha vida, né? Ô, glória. Casado há 13 anos, tem casal de filhos. Tem dois, um de 11, um de 7, outro no pensamento. Por aí. Estou na renovação desde o ano 2000, né? Acho que algumas pessoas que já até me conhecem, sempre como pregador da palavra. E que bom que nós estamos aqui nessa noite para mergulhar ainda mais nessa experiência profunda de Deus. Não é verdade, gente? Estar aqui atraídos por Deus é a certeza de que Ele vai agir poderosamente na nossa vida. Vai ou não vai? E o tema de hoje é muito propício para isso. Há muito dentro da proposta do tempo litúrgico que a igreja vive, que é o tempo do advento. O tema de hoje é preparai o caminho do Senhor. Vamos repetir? Preparai o caminho do Senhor. Então, assim, não penso assim numa pregação que vai trazer assim uma novidade teológica ou doutrinal, mas seguramente vai nos convidar a uma profunda experiência com Deus nessa noite. Amém, irmãos? Preparai o caminho do Senhor. Talvez tem várias maneiras. Como preparar, de que jeito, como entender esse caminho? Então, na pregação de hoje, nós vamos ver esses pontos que são importantes para a nossa experiência dessa noite. Nós vamos ver primeiro o que significa esse preparai. Depois nós vamos ver a experiência de João Batista, ligado com a nossa experiência pessoal. E por último, vamos falar da prática, né? Porque é bom como a pregação, ela entra na prática da nossa vida, e assim eu vou encerrar essa pregação, amém? A palavra que eu convido você a abrir está em João Evangelista, capítulo 1, versículo 19. João, capítulo 1, versículo 19. Acharam? João capítulo 1, versículo 19, nós vamos ler do 19 ao 28, onde está escrito assim: Este foi o testemunho de João, quando os judeus lhe enviaram de Jerusalém sacerdotes e levitas para perguntar-lhe: Quem és tu? Ele fez essa declaração que confirmou sem hesitar: Eu não sou Cristo. Pois então quem és? Perguntaram-lhe: És tu Elias? Disse ele: Não sou. És tu o profeta? Ele respondeu: Não. Perguntaram-lhe de novo: Dize-nos, afinal, quem és, para que possamos dar uma resposta aos que nos enviaram. Que dizes de ti mesmo? Ele respondeu, vamos junto que tem a versão da Bíblia Ave Maria: Eu sou a voz que clama no deserto, endireitai o caminho do Senhor, como disse o profeta Isaías. Alguns dos emissários eram fariseus, continuaram a perguntar-lhe: Como pois batiza, se tu não és o Cristo, nem Elias, nem o profeta? João respondeu: Eu batizo com água, mas no meio de vós está quem vós não conheceis. Esse é quem vem depois de mim, e eu não sou digno de lhe desatar a correia do calçado. Este diálogo se passou em Betânia, além do Jordão, onde João estava batizando. Palavra da salvação. É uma experiência assim, esse tempo de Natal, de Advento, que a gente vive profundamente essa preparação do nascimento do Senhor, um Senhor que vem, que está conosco. E pegar aqui a experiência de João Batista, ela é extremamente profunda, tem um significado teológico gigantesco também. Ele que é tido como o último dos profetas, mas é aquele que vai fazer a ligação entre o antigo com o novo. Mas entrando no ponto principal da pregação, quando eles perguntam: o que dizes tu de ti mesmo? Acho que é uma coisa interessante, né?
Quando eu li isso, eu fiquei perguntando assim, se alguém perguntar assim, quem eu sou? Eu falo, eu sou um pregador da palavra, da renovação carismática, eu sou ministro da palavra lá na minha paróquia do Pai Misericordioso. A gente tem vamos dizer assim, algumas características e tal, né, daquilo que a gente é, ou daquilo que a gente faz, talvez, mas ele de repente ele dá uma resposta extremamente inusitada. Eu sou uma voz que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor. E ele retira isso do profeta Isaías 43, e não preciso de pegar, mas eu vou ler, porque lá vai dizer de uma maneira ainda mais ampla, o seguinte: uma voz clama no deserto, abri no deserto um caminho para o Senhor, traçai reta na estepe uma pista para o nosso Deus. Aí vem a parte interessante: que todo vale seja aterrado, que toda montanha e colina seja baixada, que os cimos sejam aplainados, que as escarpas sejam niveladas. Então a glória do Senhor manifestar-se-á, todas as criaturas juntas apreciarão o esplendor, porque a boca do Senhor o prometeu. Palavra do Senhor. Então, quando a gente traz Isaías e também mesmo os outros paralelos desse evangelho, é uma palavra que vai falar de aplainar, de aterrar os vales, deixar nivelado. Dá um trabalhão danado. Não sei se alguém aqui já mexeu com terraplanagem, trator, caminhão, tira terra. Aplainar é um negócio difícil, não é, gente? Tanto é que quando a pessoa vai comprar um imóvel, um lote, ela chega e fala, não, essa ribanceira eu não quero não, porque não consegue aplainar para construir. Então, quando João Batista se intitula sua voz clama do deserto, preparai o caminho do Senhor, é importante nós compreender que esse aplainar, ele tem um significado no sentido de facilitar o caminho para alguém vir e passar. Ele está querendo dizer que se você convida uma pessoa, e isso é evidente para nós, a caminhar contigo num plano, é uma situação. Você falar com ela, vamos subir aquela montanha? Ela fala, não dou conta não, é longe, vai exigir muito de mim. Então, quando ele vai dizer esse preparar, que é o ponto da pregação, extremamente nós percebemos que quando eu aplano uma situação ou um caminho, eu facilito a vida de quem vem atrás. Sim ou não, gente? Eu torno acessível. A pessoa olha e fala, ali eu dou conta. O plano, ele nos motiva. Se vocês já foram à esplanada do Mineirão, alguém já foi lá? Um plano assim, muito bacana, maravilhoso. Minha menina aprendeu a andar de bicicleta, chegou lá rapidinho, começou a andar, porque o plano é isso. Então, preparar, dá trabalho para quem está à frente, mas isso é o que Deus está dizendo: aplanai, preparai, aterrem os vales e acertem as colinas, porque o Senhor virá. Mas só que quando ele vai dizer de aplainar, ele vai dar a justificativa. O que pode justificar um esforço meu para facilitar a vinda do Senhor? É exatamente o Senhor que vem. É uma palavra que nos remete a dizer o seguinte: não é o Senhor que vem e que passa apenas, aplana que ele vem para fazer experiência profunda, né? Fazer não, nos proporcionar experiência profunda. Quando eu aplano, ou de uma maneira ou de outra, eu favoreço o caminho de Deus na vida de alguém, seja em qual âmbito for, familiar, profissional, não é um passar simplesmente, um passar inoperante, ou um passar indiferente, é um passar que transforma, não é só um passar de qualquer jeito. Ou seja, o esforço de aplainar é para que o Senhor venha e favoreça uma experiência profunda na vida daqueles que Ele encontrar. Amém, irmãos? Amém? E as pessoas que estão conosco? Aí eu fiquei pensando, né? Refletindo, preparando. Como é que eu sei se eu estou aplainando os caminhos para o Senhor? Pergunta interessante. Comecei a refletir sobre isso, né? Será que eu estou preparando o caminho do Senhor bem? Não estou? E aí eu fui remetido à seguinte situação: um bom termômetro pode ser quem está do seu lado. Sabia disso? Quem está do seu lado é um bom termômetro. Por que eu digo isso? Porque se a minha maneira de viver a vida, ela está favorecendo para que quem está do meu lado, ela encontre com o Senhor. Se não, eu não estou aplanando, eu estou colocando mais montanha ainda. E diga-se de passagem que
Se eu sou um homem de Deus, e assim eu sou visto pela minha casa e a minha família, e eu não consigo aplanar, é meio que um efeito inverso, porque acaba que eu dificulto ainda mais, porque a pessoa vira e fala: você está indo na igreja desse jeito, o que eu vou fazer lá? Quando você percebe as pessoas que estão do seu lado, aí eu vou querer te fazer uma outra pergunta. Olha, a vida que nós levamos, e foi uma reflexão, né? A vida que nós levamos hoje, as pessoas que estão do nosso lado desejam ela, e se deseja por quê? Ela favorece a experiência ou não? Então, quando a gente fala preparar e aplanar o caminho do Senhor, isso significa então que isso nos leva a um esforço para nós compreendermos a maneira com que nós estamos conduzindo a nossa vida, administrando o nosso tempo, gastando o nosso tempo. Ela leva-nos a compreender e a pensar o seguinte: Senhor, como é que eu posso fazer ou melhorar para aplanar ainda mais os caminhos do Senhor? Significa que aplanar, eu vou esforçar, eu vou trabalhar, eu vou dar toda a minha força e empenho para que aqueles que estão comigo, de primeira mão, eles tenham uma experiência profunda com Deus. Se eu sou um pai de família, isso significa que eu vou concentrar o meu esforço para que a minha família tenha uma experiência de Deus, e a minha família vai para onde? Para o céu. Minha família vá para o céu. É um esforço do pai, é um esforço da mãe, de querer dizer: olha, nós vamos criar a nossa vida, a nossa família, mas em prol da experiência de Deus. Então nós vamos nos esforçar de várias maneiras, pela conversão, pela oração e tantas outras coisas mais. Mas qual que é o fruto do esforço? Qual que é o fruto de eu vir no grupo de oração Sal da Terra, e eu vou à Santa Missa e tal, e eu rezo meu texto na minha casa, eu faço novena de Natal? Qual que é o fruto? Como que eu posso perceber tudo isso na minha vida? A minha experiência, ela não pode ser simplesmente individual, mas ela me leva a dizer o seguinte: ó, eu preparo para que outros vão experimentem profundamente a vida que o nosso Senhor Jesus tem para ela. Amém, irmãos? Diga assim, ó: levar a minha família para o céu. Eis a minha primeira missão. Amém, irmãos? Então vamos lá. Levar a família para o céu. Estava vendo uma pregação do Padre Paulo Ricardo há pouco tempo, e ele fazia uma análise que eu partilho, para a gente poder compreender. Assim, nós estamos realmente focados nisso. E dizer que a renda per capita do mundo até a Segunda Guerra Mundial, ele representou isso no gráfico. Você já viu essa pregação dele? Não? Se vocês quiserem eu mando para vocês. Interessante. Ele vai dizer que antes da Segunda Guerra Mundial, a renda das pessoas, numa escala de 0 a 10, a linha da renda per capita das pessoas era bem baixinha. E a Segunda Guerra Mundial, logo em seguida vem a industrialização, entrou o que nós chamamos de capital, patrão, empregado, riqueza, acúmulo de bens. Com isso, a renda das pessoas fez isso aqui, ó. Então, se o gráfico vinha assim, ele fez isso aqui, ó. Esse gráfico que vem mais baixo, ele vai dizer isso desde a época de Jesus. Aí de repente o gráfico vai assim, vai lá no céu, vai lá no alto. Qual que é a reflexão? Antes da Segunda Guerra Mundial, ou de repente, vamos dizer assim em outras palavras, vamos falar de Segunda Guerra Mundial não. Antes de entrar esse capitalismo que nós conhecemos hoje, selvagem, do dinheiro, do ter, das posses, as famílias, elas eram voltadas, o pai e a mãe, como a meta principal de levar os filhos para o céu. Você não vai ter muito esforço para quem veio do interior para saber que o grande acontecimento da semana era a missa do domingo naquela igrejinha simples que acontecia lá no interior. Verdade ou não, gente? A vida girava em torno daquele acontecimento. A família era numerosa, conforme está escrito na Sagrada Escritura.
Quem tem pais aqui que viveu no interior sabe o que eu estou falando. As família pequena tinha menos de 10, entre 8. Minha avó teve 18, outro teve 11. Era assim, ué. Meu avô que teve 18, ele conta um caso que ele estava capinando de frente à casa dele. Aí a minha avó chegou na janela, abriu, chamava Denil. Ô Denil, menino nasceu, tá bom, daqui a pouco eu vou e continuou capinando, gente. É que pode. Mas as famílias eram numerosas, verdade ou não? E a família vivia muito em cima da religiosidade. Levar meus filhos para o céu, catequese, moral, princípios morais, sim ou não, gente? Valores morais, de todos os sentidos. Só que aí entrou o tal do capital. O que passou a acontecer? Por isso nós vamos falar de aplanar os caminhos do Senhor, para você entender as montanhas que estão na nossa frente, que nós não estamos entendendo, que nós às vezes não percebemos. Entrou o capital, entrou o dinheiro. O que passou a acontecer? As famílias passaram a viver não em função de levar os filhos para o céu, mas em função do capital. O que aconteceu hoje? O menino nasce e a gente já imagina ele um jogador de futebol, um dentista, um advogado, um promotor, não sei o quê. Eu não estou falando que isso é ruim não, tá? Não estou dizendo que isso é ruim não. Isso tem que ficar claro. A gente tem que ter sabedoria para lidar com as coisas do mundo. Não é dizer que tudo que está aí é do capeta não. Mas o que aconteceu hoje? Os filhos começam a crescer e nós damos todo o esforço possível para ele ser um homem, para ele bem sucedido. Inclusive eu vi uma colocação há pouco tempo que eu achei extremamente interessante. A pessoa falou assim: antigamente o filho crescia, o pai falava assim: o que você quer ser do seu, o que você quer do seu filho? Ele falava assim: eu quero que ele seja um homem de bem. Aí você fala assim: o que você quer do seu filho? Ele fala assim: eu quero que ele seja feliz. Tem diferença aí? Porque para ser feliz, aí você entra no vale tudo do mundo. Aí o que acontece? A gente vive em função do ter. Presta atenção, tem muita gente aqui, eu não estou falando para você deixar de trabalhar não, tá? Só estou ilustrando a pregação para você trazer na medida da sua vida. Tem gente aqui que nem precisa trabalhar mais, mas no entanto, você acorda de madrugada, trabalha o dia inteiro, até mais tarde, faz hora extra, arruma loucura danada, você nem precisa disso mais. Tem gente aqui que quando casou, falou assim: meu sonho é ter um apartamento. Hoje você já tem apartamento ou cobertura, ou tem um sítio para fazer raiva, então passar final de semana, mas você tem ele lá, e mesmo assim você continua no mesmo pico. Os filhos cresceram e você falou: nem vi meus filhos crescendo. Só que a gente nem precisa mais. Uma coisa impressionante. Isso faz parte do ser humano? Isso faz parte. Mas acontece que hoje a vida das pessoas está orientada para o ter, e isso gera montanhas para aplanar o caminho do Senhor. Sabe por quê? Porque a maioria de nós não reza em família, mesmo porque não tem tempo. Então peraí, para eu poder aplanar o caminho do Senhor é uma questão de ter tempo? Não, é uma questão de prioridade. Mas eu preciso trabalhar, e muito. E muito. Olha a loucura que está o mundo de hoje. Tudo em função do ter, das posses. O shopping agora, a partir de não sei que dia, que essa semana já começa a funcionar até 11 horas da noite. E por aí vai. Ocorre, aí eu vou te fazer uma outra pergunta. Você quer educar seus filhos para o céu? Quero. Ou seus netos? Eu quero. Não fica triste se o seu já estiver grande não, irmão, porque tem nosso caso tem jeito. Aí o que acontece? Os filhos hoje, o casal, casa, vem os filhos. Primeiro, demora a vir o filho, porque filho é problema. Ok? Vou ter esse menino, nós não vamos poder sair mais. Sabe aquela férias que eu queria dar aquela volta na Europa? Com o menino não vai ter jeito mais não. Nós temos que esperar 5 anos até que ele cresce e tal, antes de não precisar dele pagar passagem de avião. Quando ele vai por 5 anos, aí a gente vai. Vai adiar um sonho por 5 anos? Ah não, vou esperar, não vou ter filho não. Então o casal hoje não tem filho, e a primeira finalidade do casamento é ter filho.
Beleza? Por que você não tem filho? Egoísmo puro, contrário à lei de Deus e da igreja. Aí tem um filho, e o segundo? Meio difícil, mas e com muito esforço o segundo vem. O terceiro, meu amigo, só por milagre. Sabe por que é só por milagre? Porque quando você tiver o terceiro filho, alguém vai chegar e falar: você é louco? Por quê? Meu Deus, 3? Nossa senhora, como é que vai ser escola? Aí você fica assim: como é que vai ser escola para o menino? Meu Deus. Aí você começa a fazer conta, filha. Aí você começa a fazer conta. Peraí, o menino vai crescer, eu vou colocar ele aqui num colégio bom. Meu Deus, eu vou gastar tantos reais por ano. Meu Deus, eu vou ter filho, mas não. Hoje, para você ter filho, o cara pega a calculadora. Não, vocês entendem? Não está não. E se você tiver 4 filhos, você prepara, porque a sociedade vai olhar para você e falar: meu Deus do céu. Mas por que ficou difícil ter 4 filhos e 3 filhos? Porque a sociedade está orientada para outra finalidade, e você não dá conta. Aí fica mais difícil você aplanar os caminhos do Senhor. Não vai ter nem tempo de você criar seus filhos. Aí vem uma outra situação que eu vou te contar, beleza? Aí o filho cresceu, tal. Quem é que vai educar os seus filhos no caminho do Senhor, aplanar os caminhos dele e mostrar para ele a vida eterna? Sua mãe. Ele vai ser criado pela avó. Se não for avó, vai ser empregada, porque você vai trabalhar o dia inteiro mais a sua mulher. Não é assim não? Só que você tem que entender uma coisa: isso aqui não está acontecendo por acaso não. Existe uma conspiração. Eu posso falar de conspiração? Posso. Mundial. A ONU está por trás para destruir a família, acabar com ela. Aí entra homossexualiza, entra gay, entra um monte de coisa. E entra também também, não assusta não, tá? A entrada da mulher no mercado de trabalho, sabia disso? Antigamente a mulher, e aí o padre vai dando essas pinceladas, né? Ela se realizava sendo dona de casa. Ela entendia o papel de ser mãe. Hoje você transfere para outro. O menino cresce, você vai perguntar depois: onde foi que eu errei? Olha o desafio. A Prefeitura de Belo Horizonte tem umas unidades de ensino chamada UMEI. Vocês conhecem a UMEI? Boa a UMEI, não é? Mas é boa. Tem nada contra as professoras. Tem professor aqui, pode ficar sossegada. Sabe para que é o MEI? Cuidar do seu filho, da sua mulher e trabalhar o dia inteiro. O MEI não é para evangelizar, não é para alfabetizar. É cuidar dos filhos, da sua mulher e trabalhar. Você terceiriza a educação dos seus filhos e as montanhas vão surgindo, ó. E o mundo hoje é diferente, porque seu filho entra na tecnologia, você tem que dar um celular para ele o mais cedo possível. Quando você dá um celular para o seu filho, ele tem contato com o mundo inteiro. Aí você vai tentar chegar para conversar com seu filho, para falar de Jesus para ele, só que se você não for um pai ou uma mãe presente, olha as montanhas, você corre o risco de ter uma grande surpresa na sua vida. Quando seu filho tiver 14, 15 anos, você vai cair de costas, falando: não sabia que o meu menino estava assim. Entende o desafio, irmão? Meu menino, eu custei dar um celular para ele. Fiz ele fazer um testamento para eu dar um celular para ele. Preguei ele, escondi ele atrás da plantinha que tem lá dentro da minha casa. Por quê? Porque no escolar que ele vai para a aula, já estava assim daquilo que não devia. Só que é outra história. Difícil. Entende? Aí o que acontece? Onde eu quero te dizer? Aplanai os caminhos do Senhor. Eu, Zé Carlos, pregador, tenho que entender que eu preciso pular todos os muros, colinas da minha vida. E aí já estamos aqui quase que fechando a pregação, né? Pular todas as colinas da minha vida para eu ir para o deserto.
se eu não for para o deserto, eu não consigo aplainar. E você sabe o que é deserto? Quando eu estava pregando, sabe o que Deus me mostrava? Me mostrava eu assim no meio desses prédios, porém num grande, talvez, sei lá. E Deus falando comigo assim, ó, para você chegar no deserto, você vai ter que abrir mão da cidade. A palavra fala que lá no deserto, João Batista vestia de couro de camelo, cinto de couro, comia gafanhoto e mel silvestre. Isso significa, sabe essas roupas de marca que você fica pegada nela? Você tem que livrar dela. Não é que você vai jogar ela fora, não. No seu interior isso tem que ser secundário, senão você não vai para o deserto. Lá no deserto não tem McDonald's. Para quem não gosta, não tem comida japonesa, não tem o bom e do melhor que você come no seu prato. É ir para o deserto. Não tem a melhor roupa, ok? Não tem as melhores seguranças da sua vida. O seu carro todo bonitão, confortável, sabe, no deserto? Não tem. E nem entra lá. No deserto não tem banco para você tirar extrato e ficar assim, agora eu estou tranquilo. Não tem. Sabe outra coisa que não tem no deserto? Talvez essa senhora aqui está me lembrando exatamente disso. Lá não tem celular. Eu estou mandando jogar seu celular fora não, tá? Porque eu tenho o meu aqui, ó. Sabe o que é ir para o deserto nessa noite? Que o Senhor está falando? Ele está nos chamando para ter a graça de desligarmos de algum momento para nós entender aquilo que é essencial na nossa vida e tomar a decisão correta. Quantos aqui de nós está com problema há 5 anos, 10 anos, 15 anos? Problemas velhos, atitudes velhas. Problemas velhos, atitudes velhas. A sua mulher reclama de você há 5 anos, seu marido reclama de você há 10 anos, e você está sempre jogando a culpa nele, e ele não vê de você um caminho para ele encontrar a presença de Deus, mesmo porque você vê que o problema até é nele, mas tem 10 anos que um reclama do outro, e são problemas velhos, atitudes velhas. Para mudar, problemas velhos, atitudes novas. Atitudes novas como? Quando eu for para o deserto. Eu tenho que olhar para minha casa, tudo que eu tenho, e falar o seguinte: consagrar aquilo a Deus e conseguir ficar de cara para o vento. Sabe o que é de cara para o vento? Alguém já assistiu o Titanic? Eu assisti aquele filme só uma vez, um filme horroroso, viu? Cruz credo. Agora que é filme não. Mas a hora que aquele Leonardo DiCaprio, ele fica lá, como é que chama aquela parte da frente do navio lá? A proa. Ele fica na proa, de cara para o vento, não tem nada atrás dele. Foi isso que eu pensei nessa noite. Ficar você e Deus, e nada mais para te perturbar. Aí Deus vai falar o nosso coração nessa noite, e você vai ter atitudes diferentes. E quando você tem atitudes diferentes, seu filho vai olhar para você e vai falar: eu quero a vida do meu pai. Porque tem gente que tem filho que está vendo o pai crescer e está dizendo assim: eu não quero a vida do meu pai. Ou tem filho que, enganado pelo pai, está dizendo: eu quero a vida do meu pai, mas ele está enganado, porque não é ela que vai trazer felicidade plenas para ele. O que Deus nos chama nessa noite é falar: Senhor, dai-me a graça de estar no deserto, abrir mão de tudo. Irmãos, é uma coisa impressionante. De vez em quando eu partilho com os irmãos. Você quer ver um desafio que eu falo? Por exemplo, quem usa muito o WhatsApp, estou falando que é do capeta também não, eu uso. Você fica o dia inteirinho ligado no WhatsApp. É verdade, não? O negócio apita, você fica assim: quem será, hein? A mente fica assim: quem será, hein? Você fica assim o tempo todo ligado. Você está jantando, o negócio começa a... Não, tem alguém querendo falar, você para. Eu fiquei observando a minha dificuldade que eu tinha de desligar ele. Falou: vou ficar sem ele durante horas, para ver o que acontece na minha vida. E aí eu fazendo essa associação com a vida em Deus, Deus nos chamando aí para o deserto, se desligar das coisas que está aqui, nem que for por um instante, para falar assim: Senhor, dai-me a graça de, nesse Natal, neste tempo do Advento, ter atitudes novas, diferentes. Senão eu não levo a minha família para o céu. Senão
Eu não vou contribuir para outros irem para o céu. Gente, você já parou para pensar nisso? Eu não vou contribuir. Eu não vou conseguir perceber que às vezes eu estou colocando morro na vida das pessoas. Amado irmão, amada irmã, tem muitas pessoas que você ama ao seu lado. Tem ou não tem? Faz um solinho para nós vamos rezar agora. Tem ou não tem? Muitas pessoas que amam ao nosso redor, não é verdade? Mudar não é fácil não, não é nada. Mas em Deus nós podemos ter uma mudança de vida no nosso comportamento. Podemos ou não podemos? Com a família, com o filho, com o pai, com as pessoas que estão ao nosso lado. Amém, irmãos? Eu não sei se você tem essa prática, sabe, de dialogar com seu esposo. Quero te convidar você a fazer isso hoje, com seu esposo, com a sua esposa. Eu tenho te levado a encontrar com Deus. Você sente a presença de Deus quando você me vê? Você sente a presença de Deus? Como é que é quando você encontra comigo? Esse dia eu estava conversando com uma mulher. Ela mora perto da minha casa, 60 e poucos anos, o marido 65. Eles têm uma casinha lá na roça. E tudo que o marido gosta é ir para a roça para cuidar dos bichos, aquela coisa toda e tal, perto da família. Mas sabe qual é o problema? Ele não consegue ninguém para ir para lá com ele. Sabe por quê? Ninguém gosta de ficar perto dele. Ele foi para lá há pouco tempo agora, ficou uns 25 dias lá, sozinho, apaixonado com o lugar. A mulher falou assim: Deus me livre ir para lá com você. Aí ele chama os filhos, nenhum filho quer ir. Ele chama os netos, neto de 7 anos, ninguém vai, ninguém quer. Só que tem um detalhe: ele acha que na vida dele, ele está planejando o caminho de todo mundo. Vai na igreja todo domingo, adoração ao Santíssimo Sacramento, oração do terço, quase que diária, dizimista fiel, ajuda o padre, faz tudo. Mas lá na família dele, ninguém quer estar perto. As pessoas correm. Fulano está lá? Então não vou não. Meu Deus do céu, o problema maior não é isso não. Sabe qual é o problema maior? É ele não perceber. Esse é o problema maior. Entendeu? Eu não perceber que eu estou sendo montanha, eu estou sendo, como é que fala? Um morro, um obstáculo na vida do outro. Eu estou pregando para vocês aqui, minha mulher está me escutando ali. Vamos pedir a Deus a graça nessa noite, de ficar nós e Ele, e transformar o nosso coração, amém? Pode ficar sentado mesmo? Isso. Vamos pedir a Deus a graça, para nós deixar Deus lavar o nosso coração, a nossa vida, purificar todo o nosso ser, recomeçar. Vamos recomeçar? Quem topa recomeçar? Vamos recomeçar? Vamos recomeçar? Fala assim: eu quero recomeçar, Senhor, nessa noite. Eu quero recomeçar nessa noite. Fala com Deus assim: olha, eu preciso recomeçar a história da minha vida nessa noite, não contando com as minhas forças, talvez, com as minhas convicções, com o meu saber, com a minha inteligência, não contando com isso, Senhor, não contando com isso. Amados, eu convido você, solta a tua voz e começa a falar com Jesus. Fala: Senhor, me ensina a recomeçar. Talvez você não saiba nem por onde, mas fala isso com o Senhor. Me ensina a recomeçar, a refazer, a reconstruir. Fala com o Senhor: Senhor, me ensina. Meu amado, às vezes você está sofrendo há muito tempo com situações da sua vida mal resolvidas, mas o Senhor está dizendo para você nessa noite: eu quero reconstruir com você. Solta a tua voz agora e começa a dizer para o Senhor da sua vida. Fala com Ele: Senhor, eu quero te consagrar a minha vida, o meu coração, tudo que eu tenho, tudo que eu sou diante da tua presença. Consagra a Ele a situação sua hoje, a sua situação social, a sua situação financeira, a sua situação aqui dentro da paróquia São Lucas, a sua situação familiar, profissional. Fala: Senhor, eu te consagro agora, Senhor, eu te consagro agora, eu coloco isso diante da tua presença. Mas eu quero ir para o deserto,
eu quero ir para o deserto. Dai-me a graça, Senhor, de me desvencilhar, de largar, Senhor, de verdadeiramente me desapegar, de verdadeiramente, Senhor Deus, de mergulhar naquilo que o Senhor tem para a minha vida. Solta a tua voz, começa a falar com o Senhor, fala assim: conduz-me.